Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Estamos chegando ao terceiro dia da campanha, uma das campanhas mais importantes e edificantes que o projeto, a Marca da Promessa, já trouxe, que já ministrou, posso dizer assim, através das redes sociais, do WhatsApp e lá do nosso canal no YouTube. Nós estamos falando sobre orações de Jesus. Nós reconhecemos a importância da comunicação nos relacionamentos e no nosso relacionamento com Deus. Não é exceção. Deus espera que nós nos comuniquemos com Ele em oração. Uma disciplina que até seu filho Jesus praticava. Nesta campanha, você aprenderá do exemplo de Jesus e será desafiado a sair da correria da vida e experimentar por si mesmo a força e a direção que a oração fornece. Uau! E no primeiro dia iniciamos a leitura com Mateus 6, capítulo 6, versículos de 9 a 13. Depois Mateus 11, 25 e 26. Logo em seguida Mateus 14, versículo 23. Meditamos também em Mateus 15, versículo 36, Mateus 19, versículo 13, Mateus 26, versículos de 26 a 27 e Mateus 26, versículos de 36 a 45. E encerramos em Mateus 27, versículo 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Oh, aleluia, aleluia. Eli, Eli, lama sabachthani. Oh, aleluia, aleluia. Eli, Eli, lama sabachthani. Oh, aleluia. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia, aleluia. E voltamos no segundo dia, meditando no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Depois, capítulo 6, versículo 41. Depois, capítulo 6, versículo 46. Depois, Marcos 14, versículo de 32 a 39. E Marcos 15, versículo 34. Meditamos também em Lucas 3, versículo 21. Lucas 5, versículo 16. Encerramos o dia com Lucas, capítulo 6, versículo 12. E a palavra diz: Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E neste terceiro dia iniciaremos a leitura com Lucas 9, versículo 18, e a palavra diz: Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem dizem as multidões que sou eu? Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem dizem as multidões que sou eu? Meditando nesse versículo: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Uau! A pergunta que Jesus faz aos 12 é uma pergunta evangélica essencial. É uma pergunta evangelística, essencial, que se faz a todas as pessoas no momento propício, inclusive as pessoas que querem professar a sua fé e se unir à igreja. Algumas pessoas e religiões ainda colocam Jesus no mesmo patamar de outros profetas, como João Batista e Elias. É um ponto de partida para o diálogo.
Portanto, coloca na boca de Pedro a resposta desejada: és o Cristo de Deus. O nosso papel, que é o papel do povo de Deus, é levar as pessoas a entender quem é Jesus e a se comprometer com Ele como o ungido de Deus. Lendo o livro de Lucas, dando continuidade a Lucas 9, versículos 28 a 29, cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Uau! Aleluia! 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 E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus maravilhoso, Jesus, Tu és lindo, soberano, amável, agradável, digno, justo e fiel. Aleluia, aleluia. Meditando aqui nesses 2 versículos, não se pode subestimar a importância da oração nas nossas vidas. A conversa de Jesus com Moisés e Elias sublinha o cumprimento em Jesus da aliança estabelecida por intermédio de Moisés no Sinai e a continuidade com os milagres do profeta Elias no Antigo Testamento. Não se pode subestimar a importância da oração na sua vida. Não pode. Não pode. Jesus é o exemplo. Ele não era, ele é porque ele está vivo. Porque ele está vivo. Em Lucas 11, versículos de 1 a 4, de uma feita estava Jesus orando em um certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dai-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Meditando aqui na palavra, venha o teu reino. Lucas é o evangelho da oração. Jesus cumpriu um papel intercessório e o compartilhou com os seus seguidores. Não há missão sem oração. A oração que ele ensina é missionária. O conteúdo central de sua pregação e de seu ensino era o reino de Deus. Por isso, o fim último de toda missão e da oração é a glória de Deus e a realização concreta de seu reino. Continuando, versículo 2, muitos manuscritos dizem: seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pedido coletivo pelo alimento cotidiano reforça o que é a multiplicação, dos pães. Ensina: a vontade de Deus é que toda a humanidade, especialmente os pobres, tenham segurança alimentar. E no versículo 4, também nos perdoa-nos a todos os que nos devem. A linguagem do pedido sobre perdão, com a sua alusão às transações financeiras, remete ao leitor o âmago do Evangelho integral, que anuncia perdão, justiça e libertação. Quem recebe
embarca em um processo contínuo de pedir e receber perdão, de perdoar o próximo e de se prevenir e receber o perdão. De perdoar o próximo e de se prevenir e afastar dos males. Não nos deixes cair em tentação. A oração requer persistência e insistência, mas necessário se faz. Persistência e insistência. Sempre. Continuando em Lucas 22, versículo 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Entendendo um pouco desse versículo, né? Mas eu roguei por ti, te converteres. A palavra grega aqui está no singular, referindo-se especificamente a Pedro. Na verdade, Jesus orou ao Pai pelo restabelecimento de Pedro antes mesmo dele cair, e instruiu o discípulo a animar os santos, fortalecendo-os. Naquele momento, Pedro negou Jesus. Pedro chorou amargamente após ter negado a Jesus. Esse apóstolo ainda teria de se esforçar muito para recuperar o seu equilíbrio espiritual. Mesmo assim, Jesus quis usá-lo para ajudar os outros. Por isso, Jesus lhe disse: uma vez que tiveres voltado, fortalece os teus irmãos. Com o tempo, Pedro se tornou um dos pilares da congregação cristã do primeiro século. De modo similar, alguém que já serviu como ancião pode assumir de novo essa responsabilidade e sentir alegria em fortalecer a espiritualidade de seus irmãos. Alguns que serviam como anciãos foram removidos e por isso talvez se sintam um fracasso. Em Lucas 22, versículos de 41 a 44, a palavra diz: ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passe de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que lhe confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Meditando na palavra, no versículo 41, orava. Jesus faz o que aconselhou os seus discípulos aos seus discípulos. Um tiro de pedra corresponde a alguns metros. Um tiro de pedra corresponde a alguns metros. No versículo 42, Jesus agonizava por causa da proximidade da sua morte e das consequências da ira de Deus. O cálice é uma figura de linguagem que simboliza ira. Nós temos o exemplos nos Salmos 11, 6, 75, 7 e 8 e Jeremias 25, 15 e 16 e Ezequiel 23, versículos 31 a 34. No versículos 43, que o confortava. A resposta de Deus à oração de Jesus não permitiu que seu filho evitasse o sofrimento. Entretanto, Deus proveu auxílio celestial para Jesus em vista do que estava para acontecer. Algumas vezes, Deus responde às orações eliminando as provações. Outras, Ele responde fortalecendo-nos diante delas. E no versículos 44, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. A oração e a intensa emoção de Jesus
transformaram-se em uma reação física, embora Jesus provavelmente não tinha sangrado aqui. Seu suor era como gotas de sangue. Em Lucas 23, versículo 34, contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Meditando nesse versículo, perdoa-lhes. Aqueles que levantaram Jesus à morte agiram em ignorância, não entendendo de fato quem estava matando. O exemplo de Cristo de intercessão por seus executadores foi seguido por Estevão em Atos 7, versículo 60. Repartindo os seus vestidos, lançaram sorte. A linguagem usada aqui alude ao sofrimento do justo, de Salmos 22, versículos 18. Uau! Forte o impacto, né? O exemplo de Cristo de intercessão por seus executadores foi seguido por Estevão em Atos 7, versículo 60. Repartindo os seus vestidos, lançaram sorte. Lucas 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Tetelestai, tetelestai, tetelestai. Nas tuas mãos entrego. A palavra final de Jesus são de Salmos 31:5, onde é registrada a oração de confiança de um sofredor justo. Jesus exercitou esta fé aqui. Nas tuas mãos entrego. Estamos chegando no último versículo da campanha, né? Da leitura da campanha. Meditaremos em João 12, versículo 27 a 28. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Perdão, Pai, por ter sido tão pecador, meu Pai. Perdoa-me, perdoa-me. Então veio a voz, uma voz do céu, dizendo: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Falando dessas coisas, Jesus tornou-se mais consciente do preço que logo pagaria pelo cumprimento do seu papel de redentor. Salva-me. Este é um toque de agonia do Getsemane. A natural inclinação de Jesus era de ser salvo daquela hora que estava se aproximando. Tal oração dá testemunho eloquente da monstruosidade daquela hora. Mas a submissão de Jesus foi tão completa que teve de enfrentá-la. Por isso ele veio, e assim a oração não foi prolongada. Encerrando, outra oração tomou o seu lugar: glorifica o teu nome. O Pai o faria como já capacitava o Filho a enfrentar a sua hora e realizar a sua missão. Eu já o glorifiquei. A glória do Filho manifesta na vida e obra. Até aquele momento refletia glória sobre o nome do Pai. Outra vez, isto é, na paixão, que resultaria na ressurreição e na exaltação. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém.
Graças a Deus, 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 graças a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui neste exato momento, Pai, entrando em concordância com o reino de Deus, com o seu reino. Que as nossas orações sejam como um incenso para rasgar o véu do céu, meu Pai. Sabemos que ainda somos muito falhos diante da sua glória. A salvação teve um preço muito alto, meu Pai. Custou a vida, a encarnação, a morte e a ressurreição do Filho de Deus, o seu Filho Jesus. E dessa forma, Senhor, Ele foi glorificado por Ti, meu Pai. E a redenção foi concretizada em nosso favor. É um anúncio da morte sacrificial de Cristo. E neste exato momento, eu peço que cada um faça a sua oração, porque Jesus estará ouvindo a sua dor, estará ouvindo os seus sentimentos. É o momento de você ser sincero, é o seu momento da sua oração ser justa, limpa, digna, fidedigna. Deus se manifesta nessa hora e eu sinto fortemente a presença de Deus em nossas vidas. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, graças a Deus. Não pare de orar, não pare de orar. Continue orando, continue orando. Eu encerro aqui, mas você tem a obrigação de estar prostrado no chão diante da glória do Pai, que é o seu Filho Jesus. Shalom, Adonai.